João, capítulo de número 13, o versículo de número 3 e também o versículo. João, capítulo 13, versículo de número 3 e 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado às suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Diga assim: tomando uma toalha. Tomando uma toalha. Agora vamos lá, Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18 e o versículo de número 10. Mas vamos ler, o versículo 10 diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Versículo 11: mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Diga assim, espada. Espada. Amém. Poder ser dado glórias ao nome do Senhor. Nós vamos estar falando nesta manhã uma mensagem do Espírito Santo que o Senhor nos deu sobre a toalha e a espada. Diga assim, a toalha e a espada. Está muito fraco. Diga assim: a toalha e a espada. Vamos aprender aqui, irmãos, nesta manhã, algumas lições com o Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 13, um texto bastante conhecido, aonde diz: Jesus lava o pé dos seus discípulos. Nós vemos aqui, irmão, um maior exemplo de humildade que o Senhor nos ensinou, deixou para os seus discípulos. Sabemos que era a ceia, e o Senhor então toma lá a bacia, a toalha, e põe água naquela bacia, e ele então decide lavar o pé dos seus discípulos. Aquilo era um ato simbólico que o próprio Jesus disse no capítulo 13, que os discípulos não estariam entendendo o que eles estavam fazendo naquela hora, mas entenderia depois. Observe bem, irmãos, que Jesus, o texto é claro, versículo 4, Jesus estava cingido de uma toalha. Ele tinha uma toalha na sua cintura. E aqui nós começamos a ver, irmãos, uma lição gloriosa que o Senhor ensina para todos nós que queremos ir morar no céu. Jesus tinha uma toalha. Antes dele começar o serviço, ele carregava uma toalha. Eu creio que você nunca mais vai esquecer sobre a toalha, porque toalha, irmão, quando nós levantamos de manhã, nós lavamos o nosso rosto, a primeira coisa que você faz é pegar uma toalha, ainda que de um porte menor, mas é uma toalha. Você vai se banhar, você usa uma toalha. Então sempre quando você for pegar uma toalha, você vai dizer assim: Jesus está me relembrando do que eu aprendi na Santa Ceia no dia 15 de maio de 2016. Toalha, irmão, simboliza a toalha que conforta e consola depois da purificação. Quando Jesus pegou, lavou o pé dos seus discípulos e usou aquela toalha, porque eu digo assim, irmão, lavar o pé às vezes não é tão difícil, mas secar o pé exige um conforto.
Ele pegou a toalha e foi secando, vamos dizer assim, mansamente o pé de cada um dos discípulos. Jesus ensina uma lição gloriosa para nós, que nós devemos sempre estar com a toalha. Fomos chamados para estar carregando a toalha. Não estou entendendo, pastor. Fomos chamados para confortar, consolar e servir o nosso próximo. Nos dias em que estamos vivendo, aonde as pessoas não querem mais servir, querem ser servidos, Jesus, ele serviu todo mundo que convidava alguém para uma festa. O anfitrião, ele tinha lá, vamos dizer, um servo, uma pessoa para fazer isso, que era costume judaico, lavar o pé e secar o pé dos discípulos. Mas Jesus ensinou para eles assim: não, ninguém vai fazer isso com meus discípulos. Eu vou fazer, e eu vou ensinar para eles, que para eles serem meus amigos, meus servos, devem ter a toalha, devem sempre procurar o bem-estar do seu próximo. Era isso que Jesus estava ensinando, era isso que Jesus estava transmitindo para eles, dizendo: meu filho, use a toalha, console, conforte, porque foi para isso que eu vim, servir e consolar cada um de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Observe que a toalha estava com Jesus antes dele começar o serviço. A toalha tem que estar com você antes de você começar a fazer a obra. A toalha tem que estar com você. Você foi chamado para servir, você foi chamado para confortar e consolar as pessoas. Pastor, glórias a Deus, estou aprendendo aqui que eu tenho que confortar, que eu tenho que consolar, que eu tenho que carregar a toalha. A toalha tem uma simbologia, dizendo que você foi chamado para usar a toalha, confortar, consolar, servir o teu próximo, servir o teu irmão. A lição de Jesus foi ensinada. Mas nós vemos no capítulo 18, aonde nós lemos, Pedro não aprendeu muito bem a lição. Jesus ensinou a consolar, Jesus ensinou a usar a toalha, mas logo após, no capítulo 18, nós vemos um Pedro com sede de sangue, um Pedro com uma espada. Vamos lá. E eles então vêm prender Jesus. Capítulo 18. E Pedro, olha bem, versículo 10. E Simão Pedro tinha espada. Diga assim: Pedro possuía uma espada. Vamos lá. E quando eles vêm, os soldados vêm para prender Jesus, irmão, era necessário Jesus passar por tudo aquilo para nos salvar. Mas o que vemos? Pedro desembainhando a espada. A espada de Pedro simboliza rebelião contra a vontade de Deus, porque o próprio Senhor diz: mete a tua espada na bainha e não beberei eu o cálice que o meu pai me deu. Jesus está dizendo assim: ó, eu tenho que fazer a vontade do meu pai, e a vontade do meu pai é que eu morra na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. E quando Pedro pega aquela espada, ele estava indo contra a vontade do Pai. Então diga assim: ó, a espada de Pedro simboliza a rebelião contra a vontade de Deus.
deveria ter entendido, irmão, que Jesus seria preso e entregaria voluntariamente aos seus inimigos. Basta nós lermos Mateus 16 e 21, Mateus 17 e 22, que nós vamos compreender isso. Pedro andou com Jesus 3 anos e ele deveria ter entendido isso. Mas o apóstolo Pedro cometeu todos os erros possíveis. Lutou contra o inimigo errado, com a arma errada, pelo motivo errado, e obteve resultado errado. Arma errada, motivo errado e resultado errado. Você vai começar a entender o que o Senhor quer ensinar para nós nesta manhã de Santa Ceia. Quantas das vezes nós estamos sendo rápidos para usar a espada? Motivo errado, contra o inimigo errado. Porque tem muita gente, irmão, que está usando a espada dentro da igreja. Olhe para os relacionamentos entre irmãos. Jesus ensinou a lavar o pé, a usar a toalha. Mas muitas das vezes, dentro da igreja, a espada está juntinho de nós. E para sacar a espada é coisa rápida. Na verdade, dentro da igreja tem até alguns espadachins, né? O que é o espadachim? Aquele que já é treinado, tem habilidade em usar a espada. Já é um dom, né? Ele já usa a espada a qualquer instante. Na igreja não pode ter espada. Na igreja não pode haver espada. Mas tem muito discípulo que está com a espada. Vemos um Pedro corajoso. Podemos elogiar a coragem de Pedro, sim ou não? Porque diante do soldado ele já pegou a espada aí. E já foi. Mas não foi aquilo que Jesus ensinou para ele. Observe bem, irmão. Pedro usando a espada. Mas não era para ele usar a espada. Indo contra a vontade, fazendo coisa errada. Por que Pedro falhou desse modo? Em primeiro lugar, discutiu com Jesus quando esse lhe advertiu que negaria o seu mestre naquela mesma noite. Adormeceu quando devia orar. Falou quando deveria ouvir. Imitou os inimigos que foram prender Jesus, pois eles também estavam armados com espada. Jesus fosse Pedro, você vai me negar. Ele discutiu com Jesus, irmão. O certo era Pedro falar assim: Senhor, tem misericórdia, ora por mim, me ajuda, me aconselha, e eu vou obedecer os meus conselhos para mim não te negar. Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro nega. E na hora que o galo canta, ele lembra. Devemos tomar cuidado, irmão, com a advertência do nosso Senhor. E quando estava no monte, era para ele estar orando. Vemos um Pedro dormindo. Mas quando os inimigos vêm com espada, Pedro também estava com espada. Agora nós entendemos aqui, ó. É triste quando cristãos bem intencionados, porém ignorantes, tomam a espada para defender o Senhor Jesus Cristo. Pedro feriu outro ser humano, algo que cristão nenhum deve fazer. Também prejudicou o testemunho de Cristo e deu a falsa impressão que os discípulos de Cristo odiavam os inimigos e desejavam destruí-los. Olha bem, irmão, o mau testemunho que ele deu, ele feriu pessoas.